Olá, meus amados do Facebook e também do YouTube, porque eu vou postar esse vídeo nessas duas redes, né? Bem, meus amados, então mais uma vez quero fazer aqui um vídeo de raciocínio, né? Que eu sempre estou acostumando fazer, porque eu estava misturando, né? Já expliquei isso, emendando o meu raciocínio junto com a pregação. E aí, por mais pequeno que fosse a pregação, estava ficando muito longo. E quando eu pegava um vídeo longo, uma pregação longa, que eu ainda ia ter que pôr um raciocínio nos meus, então o vídeo ficava muito mais longo ainda. Então eu resolvi fazer esse raciocínio separadamente. E assim eu posto no Facebook e posto no YouTube ao mesmo tempo. Por isso que eu faço vídeo, né? Esse raciocínio eu não estou fazendo ao vivo por conta disso. Porque eu quero pôr no Facebook e também no YouTube. Então um vídeo só eu mando para as duas redes. Mas, meus amados, o raciocínio de hoje é mais uma justificação da minha parte. Mas eu preciso que vocês raciocinem no que eu tenho a falar hoje, né? É uma justificação, uma justificativa da minha parte. E o assunto que eu quero compartilhar com vocês, que eu quero me justificar com vocês, tanto do Facebook, tanto do YouTube, é sobre oração, sobre orar, né? Eu vejo, meus amados, alguns pregadores da graça, né, que eles oram quando eles vão fazer as pregações deles. Nem todos, mas alguns oram. É poucos também, né? É poucos. Pregador da graça é poucos. Mas tem alguns deles que oram no início da pregação. Mas o que acontece? Vocês perceberem, né? Se vocês me assistem pelo YouTube, se vocês forem buscar os vídeos mais antigos, no princípio que eu pregava um vídeo, eu costumava também fazer uma oração. Nem todas as vezes, mas eu costumava sempre fazer também uma oração. Mas o que acontece? Eu preciso que vocês entendam que oração, uma coisa é oração, outra coisa é intercessão. Intercessão é o que os evangélicos fazem. Os evangélicos, eles não oram, eles intercedem. Isso não pode. Na graça, isso não pode. Na lei, sim, podia, mas na graça não podemos interceder por ninguém. Por quê? Nós não podemos interceder na graça? Porque nós temos o Espírito Santo em nós. Então, como é que eu vou poder interceder por você se eu reconheço que o Espírito Santo está em você? Então, se eu for interceder por você, eu estou dizendo que eu sou mais do que o Espírito Santo que está em você. Então, eu não posso interceder. Interceder é aquelas orações que dizem: meu Deus, me fala, eu sou justo, eu sou um dizimista, o Senhor tem que me justificar porque eu sou um dizimista fiel, o Senhor tem que me abençoar, a pessoa fulano e tal, meu Deus, visita fulano, a irmã no hospital. Aí já comete dois erros: a intercessão que não pode, a visita, que Deus não visita ninguém, Ele mora. Deus mora em mim, mora em você. Então Deus não visita. Então, quando a pessoa quer interceder, ela fica cometendo muitos erros. E um dos principais erros que os evangélicos fazem quando vão interceder, que eles chamam de oração, mas não é oração, é intercessão. É isso. Meu Deus, visita a irmã, visita o irmão que está lá no hospital. Deus não visita, meus amados. Deus não visita. Hoje, nesse novo pacto, Deus não visita, Ele mora. Ele mora em todos nós. Mora em mim, mora em você. Então, como eu vou interceder desse jeito? Não posso. Então, existe isso aí, né? Intercessão é uma coisa, oração é outra. Aí, no caso da oração, o que eu me peguei,
eu me vigiei, né? Eu me vigiei e me peguei, imitando o meu irmão na graça que prega também pela rede social. Eu me peguei imitando ele na oração. Eu digo, não, isso não pode, porque oração não é uma imitação. Não existe imitação de oração, meus amados, não existe. Oração não é uma coisa que se possa imitar, por exemplo, Pai Nosso. Pai Nosso não é uma oração, meus amados, não é. O mundo todo tem o Pai Nosso como a oração maior do mundo. E não é a oração Pai Nosso. Meus amados, lê direitinho Mateus, começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 8. É o sermão no pé do monte. Jesus descendo o reino neles, que queria ficar orando horas e repetindo as palavras, repetindo. E o que é que Jesus estava falando ali? Que oração não é palavras repetidas. E Jesus deu ali um exemplo de como não repetir palavras. Jesus nunca ensinou Pai Nosso para ninguém. Jesus nunca ensinou oração para ninguém. Lê direito lá, meus amados. Jesus não estava ensinando Pai Nosso para ninguém. Jesus estava reprimindo eles, que eles ficavam horas e horas repetindo as mesmas palavras. E Jesus queria mostrar para ele que numa oração não se podia repetir palavras. É isso que está escrito lá em Mateus. E hoje o povo pegaram isso aí como a maior oração que Jesus ensinou. Jesus nunca ensinou oração para ninguém. Oração não é um negócio que se ensine. Oração não é um negócio que se copeie. Por exemplo, os crentes têm o Pai Nosso como a maior oração que Jesus ensinou. Aí fala dos católicos, porque os católicos dizem que os católicos rezam Ave Maria, reza Creio em Deus Pai, reza Salve Rainha, que é uma oração copiada. Aí fala dos católicos porque faz esse tipo de oração. Oração copiada não existe. Oração copiada não existe. Não existe. Oração copiada. Não existe. Então, Pai Nosso não é uma oração. Não é uma oração. Então, eu não posso falar dos católicos que reza Ave Maria, reza Creio em Deus Pai, reza Salve Rainha, se eu rezo Pai Nosso. Oração copiada. Oração decorada. Então, tanto o Pai Nosso como essas outras aqui, é oração decorada. Não existe oração decorada. Oração, o que é oração? Aí então nós vamos ver o que eu quero que você entenda. Aí, meus amados, quando eu me peguei copiando a oração do meu irmão lá que prega lá no YouTube, aí eu digo, não, eu estou errado, não posso ficar orando, fazendo esse tipo de oração, praticamente copiando a oração dele. Eu digo, não, chega, não vou orar mais por aqui, dificilmente vou orar. Tá? Alguma oportunidade que eu senti que eu devo fazer uma oração, que oração tem que ser curta, foi o que Jesus ensinou. Vocês não podem ficar tagalerando por horas as mesmas palavras. Vocês têm que orar sem repetir palavras. E eu pergunto, você já viu um crente orando, dizendo que está orando, sem repetir as mesmas palavras? Você já viu? Não, você nunca viu. Com certeza você nunca viu. É só repetição de palavra. Então você já viu, né? Você já tá, agora você está sabendo que Pai Nosso não é oração, Ave Maria não é oração, Creio em Deus Pai não é oração, Salve Rainha não é oração. Porque são coisas aqui decoradas, não existe oração decorada, não existe. Então, quando eu me peguei
copiando a oração do irmão, eu me policiei. Digo, não, eu vou cortar isso aí. Não que eu não deseje que você seja abençoado com todas as sortes de bênção. Porque, meus amados, quando nós pegamos orar, uma outra coisa que nós não podemos ficar na oração pedindo coisas para Deus. Porque quando a nossa salvação já é por graça imerecida. Então, com que direito eu vou pedir mais coisas para Deus? Na hora que eu falo, Deus visita, mesmo sendo errado que Ele não visita, Ele mora. Deus visita meu irmão que está no hospital doente. Eu estou orando, eu estou fazendo um pedido. Estou fazendo um pedido. Então, aí você está falando, então é errado a gente pedir? Dependendo do pedido, é errado pedir. Por isso que a sua oração tem que ser curta. A sua oração, a nossa oração, né? Ela tem que ser em volta de agradecimentos e não de petição, que nem fazem as igrejas por aí. A oração, o que é uma oração? De que verbo vem a oração? Né? A oração, meus amados, não é nada decorado. A oração são palavras. São palavras. Por exemplo, só um exemplo. Os políticos, quando estão lá no plenário falando, eles estão orando. Aquilo é considerado como oração. Você vê que em alguns lugares se fala, né? Na oração do fulano, na hora que ele estava orando, não é que ele estava orando a Deus, ele estava falando, ele estava com a palavra. Ele estava com a palavra. Então, o que é oração? Agora você aprendeu, né? Oração é falar. Então, você deve falar com Deus. Porque Deus está em você. Você mesmo deve falar com Deus. Deus quer te ouvir. Você não deve aceitar oração de ninguém. Não deve aceitar oração de ninguém. Porque uma vez que você aceita a oração de ninguém, você está desmerecendo o Espírito Santo que está em você. Eu não tenho o Espírito Santo. Você tem sim, você só não reconhece. Você tem sim. Você só não reconhece, você só não crê que tem, mas você tem. Você tem, todos nós temos o Espírito Santo. Então você só não reconhece. Então, uma vez que você aceita a oração de uma pessoa, eu posso orar por você? Tem uns que põem no Facebook lá, faz oração por mim, faz oração pela minha mãe, faz oração pela minha tia. Aí eu vou lá e pergunto, mas eles estão brigados com Deus, é? Por que ela mesmo não ora? Ela está brigada com Deus? Ela brigou com Deus? Que ela não pode orar? Eu pergunto na hora. Meus amados, oração é o que você deve falar, porque Deus quer falar com você. Você não se sente bem quando você está falando com o seu pai, com a sua mãe, com um irmão seu que você gosta? Com Deus não é diferente. Deus quer conversar com você, quer conversar comigo. Então, quanto mais você conversar com Deus, melhor. Melhor. Bem, para não compridar o vídeo, então vamos entrar em outro assunto aqui, mas na oração. Aí, algum evangélico pode até dizer, mas e Paulo? Paulo mandou orar sem cessar. Sem cessar. Olha, 2 Tessalonicenses, não precisa abrir, você pode, se quiser, abrir depois, né? No caso do Pai Nosso, você abra lá em Mateus, pega e lê com a mente aberta. Você começa a ler a partir do capítulo 5 e vai até o capítulo 8. Porque era um sermão que ele estava dando, estava descendo o chicote no povo ali, ó. Descendo o chicote. E um desses chicotes era falando que eles oravam, não sabia orar. Não sabia orar, não se devia orar do jeito que eles oravam. Né? E Paulo, 2 Tessalonicenses, né? Veja que o mesmo Paulo, se você quiser marcar, e você ler depois na sua Bíblia, você pode marcar.
Você vê que o mesmo Paulo que disse, não cesse de orar, lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 11, ele disse isso, né? Paulo disse isso. Preste atenção, o mesmo Paulo que disse isso, ele também, o mesmo Paulo que mandou também perseverar na oração. Paulo, estamos falando de Paulo, o pregador da graça. O mesmo Paulo também disse, agora ele disse lá em Romano, agora, né? Lá em Romano, ele diz lá em Romano, que nós não sabemos orar. Então, meus amados, raciocine só, pelo amor de Deus. Se nós não sabemos orar e começamos a ficar minutos, um minuto até que tá, 5 minutos, vai. Vamos começar de 5 minutos. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos orando, é sinal que nós estamos falando besteira. É sinal que nós estamos falando coisas erradas. Estamos repetindo palavras. Estamos fazendo pedidos a mais do que é necessário. Eu quero que você entenda isso. Não é proibido. Orar, a oração, é que eu acabei de falar para você, né? Acabamos de falar. Oração é o verbo, quando você fala com Deus. É falar com Deus. E quem conhece você, além de Deus? Mas ninguém. Você é que sabe o que você está passando dentro de você, o que você está sentindo dentro de você. Então, isso você tem que falar diretamente com Deus, que Ele quer te ouvir. Isso é oração. Você falar com o Pai. Não pedir para os outros fazer isso. Então, é isso que eu quero que você aprenda. Porque eu quero que vocês vejam o porquê que quando eu começo a pregação, eu não começo orando. Primeiro, porque eu não quero copiar palavra de ninguém. Segundo, porque eu não quero que vocês aprendam a orar comigo. Vocês têm que aprender a falar com Deus. Você tem que falar com Deus segundo o que está escrito no Evangelho de Cristo, de Romanos a Hebreu, para que ele possa te ouvir. Se estiver alinhado com isso, ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir. Agora, se estiver alinhado com a lei, pode ter certeza que ele não vai te ouvir, não. Não tenho dúvida disso. Então, meus amados, era isso que eu queria tratar com vocês nessa noite, né? Eu queria me justificar com vocês, que sempre têm me ouvido, né? Ou têm participado do Evangelho junto comigo, né? Que eu só leio, nós temos participado junto. O porquê que eu não tenho aberto as minhas pregações com oração, por este motivo. Primeiro, para eu não me pegar de novo copiando a oração do nosso amado. Segundo, porque eu não quero que vocês aprendam nada comigo, orar comigo. Oração não é algo que se ensine. Oração não é algo que se ensine. Oração é aquilo que você tira de dentro e fala com o Pai. Isso é oração. Então não devemos pedir oração para ninguém, porque quem está sentindo, quem sabe o que nós estamos precisando é nós e Deus. Então falamos nós dois, eu e Deus. Quem sabe o que eu necessito é Deus. Então falo eu com Ele. Então, meus amados, é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. O porquê que eu não tenho aberto minhas pregações com a oração. Eu desejo tudo de bom para você. Eu desejo que você já tenha todas as sortes de bênção, tanto espiritual como financeira, e também como saúde, na área da saúde, porque eu creio que você já tem. Porque quem tem o Espírito Santo tem tudo isso, né? E é por aí. Aí por exemplo, se alguém tem pedido oração, inclusive posso falar sobre essas pessoas que têm pedido oração pelas redes sociais, que eu tenho perguntado se ela está brigada com Deus. Se a pessoa está doente, primeiro ela tem que pensar, Deus, ela tem que falar com Deus. Deus, onde foi que eu errei? Porque o Senhor disse que levou as nossas enfermidades na cruz. Então o que está acontecendo comigo?
Fale com ele. Fale com ele. Você já pensou? Uma pessoa, só um exemplo, né? Já está na hora de nós terminar esse vídeo, mas só mais um exemplo. Né? Eu terminei o que Paulo falou, né? Eu falei lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, tá? Onde Paulo diz, o mesmo Paulo que mandou orar sem cessar, o mesmo Paulo que mandou perseverar na oração, o mesmo Paulo vem agora e me diz que eu não sei orar. E quem intercede por nós? O Espírito Santo. Você está me entendendo? Eu quero que você seja equilibrado nas coisas. Não se trata de deixar de falar com Deus, não. Você deve falar com Deus, sim. Todo momento se tranque no seu quarto, no seu banheiro, né, e fala com Deus. Baixinho, não precisa você também ficar falando alto, você pode orar a Deus só nos pensamentos. Tudo isso. Então, é essa a oração que devemos orar. Que oração é falar. É falar com Deus, não é interceder. Não existe mais interceder. Aí, só para nós terminar, Paulo, aqui, ó, é isso que eu quero que vocês, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que considerar o tempo que foi escrito, como aquele povo vivia, qual era a palavra verbal que mais aquele povo vivia naquele mundo, ou se é hoje, por exemplo, né? Como que eles vivem naquele país. Foi da onde saiu a Bíblia, né? Lá de Israel. Então nós temos que considerar isso. Para quem está sendo aquela escrita, nós temos que considerar tudo isto aqui. Então no tempo de Paulo, que Paulo mandou orar sem cessar, que Paulo mandou perseverar na oração, eles não tinham ainda, o Espírito Santo não morava neles, não estava em nós, porque o Espírito Santo só ficou mesmo de verdade em nós após o ano 70. Após o ano 70. Aí nós passamos a ser, depois do julgamento, nós passamos a ser de fato e de verdade a morada dele. Então por isso que Paulo aqui, nessa época que ele mandou orar sem cessar, mandou perseverar na oração, não que ele estava errado, preste atenção, não que ele estava errado. Primeiro que ele não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não morava em nós. Só depois do julgamento, que foi no ano 70. E lá em Romano, ele reconhecendo, né? Ele reconhecendo que tinha o Espírito Santo. Quem não tinha, ia ter o Espírito Santo. Então, se nós não sabemos orar, e o Espírito Santo, quem ia aqui orar, quem ia interceder a Deus, ao Pai, quando nós não oramos, não sabemos orar, uma vez que nós sabemos orar, o Espírito Santo, que está em mim, está em você. Bem, meus amados, meu desejo é que essa palavra de hoje, né, mesmo nós não tendo utilizado a Bíblia, apesar que eu citei aqui umas 4 passagens da Bíblia, né, mas nós não abrimos a Bíblia para conferir, o meu desejo é que você seja abençoado com todas as sortes de bênção, todos os dias da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Amém? Paz e graça, e até um próximo raciocínio. Amém? Fica com Deus.